Olha só, o Santos Futebol Clube está montando um verdadeiro quebra-cabeça para a temporada de 2026. É um jogo que mistura grandes sonhos com jogadas estratégicas muito, mas muito bem calculadas. Vamos entender como cada peça se encaixa nessa história. A grande questão que fica no ar é, afinal, qual é o plano do Santos? A gente vai desvendar agora, peça por peça, a estratégia do clube no mercado da bola, para entender como o futuro do peixe está sendo desenhado. Então, para a gente entender bem essa história, o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa falando do foco principal, depois da busca por um substituto, aí a gente entra na história da moeda de troca e, para fechar, os reforços e renovações. Bom, vamos começar então pela peça que todo mundo tá de olho, né? O grande alvo do Santos, que tem nome e sobrenome, Gabigol. E não é qualquer nome, né? Estamos falando de Gabriel Barbosa. Ele está lá no Cruzeiro, mas olha, tudo indica que ele pode ficar livre no mercado na próxima janela. E o Santos, claro, quer ser o primeiro da fila. Mas, para trazer o Gabigol, não é só chegar e negociar com o Cruzeiro. Tem um segundo passo, que é talvez até mais complicado. Abrir espaço na folha salarial. Afinal, o salário dele não é baixo, né? E aí que as peças começam a se mexer de verdade. Para fazer a conta fechar, um jogador de peso como o Tiquinho Soares, que tem um salário alto, provavelmente não fica para o ano de 2026. É literalmente um movimento de xadrez para encaixar o Gabigol no time. Beleza, então já vimos o alvo principal. Agora, vamos para outra ponta dessa história. Porque não é só quem chega, né? Tem também quem está saindo e precisa de um substituto à altura. E essa urgência toda tem nome e sobrenome, Guilherme. A saída dele para o Houston Dynamo, lá nos Estados Unidos, está praticamente certa. E isso abre um buraco no ataque que o Santos precisa tapar e rápido. Para essa vaga, a diretoria já está trabalhando com 3 nomes. Olha só a lista. Tem o Vitinho, que está de saída do Inter, o Anthony Alves, que joga lá nos Estados Unidos, e também o colombiano Marino Inestrosa, do Atlético Nacional. Cada um é um caso diferente, o que torna tudo bem mais interessante. E é justamente essa negociação pelo Inestrosa que vira a parte mais complexa, o verdadeiro nó desse quebra-cabeça do Santos. Pensa comigo, a situação parece perfeita. O Santos quer o Inestrosa do Atlético Nacional e o Santos tem o Alfredo Morelos emprestado, adivinha para onde? Exato, para o próprio Atlético Nacional. Parece uma troca cantada, né? Uma mão na roda. A lógica seria simples. Usa o Morelos como moeda de troca, resolvido. Mas no futebol, o que parece óbvio nem sempre é. Então fica a pergunta, será que essa troca é a mesma saída? Pois é, aí que entra o problema. O Santos, segundo informações, tem uma dívida bem alta com o próprio Morelos. E aí, como é que você usa um jogador como moeda de troca se você deve dinheiro para ele? Fica uma situação super delicada. E tem mais, o Inestrosa não é um jogador barato. O passe dele está avaliado em 5 milhões de euros. Convertendo, isso dá uns 32 milhões de reais. Não é pouca coisa não. E dá para entender porque ele custa tudo isso. Olha só os números dele em 2025. Foram 7 golos e 11 assistências. Ou seja, ele participa muito do jogo, cria jogadas. É exatamente o tipo de jogador que faz a diferença. E para botar mais pimenta nessa história, tem 2 detalhes. O contrato dele vai até 2027, o que deixa o clube colombiano bem confortável para negociar. E para piorar, o Santos não está sozinho nessa. O Boca Juniors também está de olho no jogador. A briga promete ser boa. Ok, já falamos de quem pode chegar, mas e quem já está lá? Vamos falar agora da base do time, das peças que o Santos quer manter para construir o futuro. E aqui a gente já tem 2 boas notícias para a torcida. O Santos garantiu a permanência de 2 jogadores que estavam por empréstimo, o zagueiro Zé Ivaldo e o meio-atacante Barreal. Eles bateram as metas do contrato e a compra virou obrigatória, ou seja, agora eles são do Peixe em definitivo. Então, com Zé Ivaldo e Barreal garantidos, a base do time de 2026 já começa a tomar forma. Mas a grande prioridade, a cereja do bolo é outra, a renovação do craque Neymar. E olha, a notícia é boa, viu? Nos bastidores, o clima é de muito otimismo para que esse acordo saia. No fim das contas, o que a gente está vendo é isso, um quebra-cabeça estratégico mesmo. De um lado, o sonho de uma grande contratação. Do outro, a dureza de negociações cheias de detalhes. E no meio de tudo isso, o trabalho de formiguinha para manter os talentos que já estão em casa. Então, a gente fica com essa pergunta no ar. Com tanto dinheiro envolvido, dívidas para resolver, concorrência pesada e sonhos grandes,
A estratégia do Santos é um jogo de xadrez dos mais complexos. A grande dúvida é, no final, quando todas as peças estiverem no tabuleiro, qual vai ser a cara desse time?